primeira parte da tarde e eu vou tentar continuar, né, apesar de estar falando de direito e saber que temos poucos, talvez, profissionais da área aqui, o que talvez também deixe um pouco mais fácil, né, falar sobre esse assunto, porque vai ser uma novidade, talvez, para a grande maioria. Para os que não me conhecem, meu nome é Rochelle Pons, eu sou advogada, eu atuo nessa área de direito de trânsito há mais de 20 anos, comecei junto com o Código e, basicamente, durante todo esse tempo, eu, de uma certa forma, fiz a defesa do condutor. Então, já sabem mais ou menos como é que é o meu posicionamento, então não estranhem, né, se eu estiver aqui, de uma certa forma ou de outra, tentando apontar as falhas dessa legislação e, obviamente, né, agradecendo já ao João Otávio o convite, dizer que foi um desafio ter que estudar um pouco sobre essa questão da tecnologia aliada à legislação de trânsito e pensar em situações em que essa tecnologia acaba não vindo de forma... ela não acaba não sendo muito bem recebida do ponto de vista prático, né, no dia a dia. Eu vou dividir a minha fala em basicamente 3 pontos. Né? Falar bem superficialmente, mais ou menos como são criadas as leis, né, para a gente poder chegar a uma conclusão lá ao final. Vou falar dessas novas tecnologias que já estão disponíveis, né, e justamente voltada à questão da fiscalização, mas que ainda carecem de regulamentação, ou seja, para que a gente tenha uma efetiva possibilidade de aplicar elas no dia a dia. E no meio, né, dessa fala eu vou trazer questões de sugestões para esse aperfeiçoamento, para que tenhamos efetividade, né? Não adianta só fiscalizar se a gente não consegue punir ao fim e ao cabo. Entrando nessa parte um pouquinho teórica, mas é bem superficial mesmo que eu vou tratar isso. A gente não pode começar falando sobre como criar leis se não falarmos da teoria tridimensional do direito, lá de Miguel Reale. Miguel Reale é um jurista brasileiro que traz uma nova concepção sobre como formar as leis. E o que a gente pode concluir desta teoria? Que o direito ele vai estar sempre atrasado. Se nós falarmos em tecnologia, ela sempre vai chegar e depois vai chegar o direito para normatizar essas questões. E essa teoria, basicamente, ela faz um entrelaçamento entre 3 pilares, que é o fato, valor e norma. Ou seja, existe um fato que a sociedade, por algum motivo, ela valora, ou seja, ela considera relevante, seja por questões morais, questões políticas, ideológicas, e a partir dali, né, acaba-se criando uma norma que vai estabelecer ou uma possibilidade de conduta positiva ou uma conduta negativa, ou seja, o fato da pessoa ela não pode praticar aquela determinada atitude. É o que a gente chama, né, a teoria tridimensional é justamente um triângulo, em que esses 3 pontos, o fato, o valor e a norma, eles precisam estar sempre em harmonia. Não basta ter só um fato que ele não seja relevante para essa sociedade, portanto ele não vai se transformar numa norma, porque justamente uma norma não pode vir só da cabeça do legislador. Eu não posso ser o legislador que vai dizer, não, a partir de hoje eu vou disciplinar como que a pessoa deve botar o dedo no nariz. Isso não é relevante para a sociedade. Então isso não pode vir só da cabeça do legislador. Então ele tem que estar entrelaçado essas 3 questões. Fora isso, no direito a gente também precisa falar sobre o princípio da legalidade. E por que ele é importante para o que a gente está fazendo, para o nosso raciocínio que a gente está tentando traçar? O princípio da legalidade, que ele é aplicável para a administração pública especificamente, diz que a administração não pode fazer nada do que não esteja previsto em lei. Diferentemente do particular, que pode fazer tudo o que não estiver previsto na lei. Então, se nós temos uma situação em que o direito chega atrasado e a administração, por sua vez, só pode fazer aquilo que está na lei, nós já temos um impasse instalado. Fora o princípio da legalidade, ainda, né, existe o princípio da reserva legal e ele é muito importante quando a gente fala de trânsito. Por quê?
Porque para legislar sobre trânsito, somente o Congresso Nacional. E tem uma razão específica, está lá na Constituição, artigo 22, inciso 11, né? Ou seja, compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Eu tenho que ter a mesma legislação do Iapoque ao Chuí. E quando o cidadão ele resolve dirigir lá em Uruguaiana, ele tem que saber que a mesma norma vai ser aplicada lá em Rio Branco, no Acre. Então, o fato de nós reservarmos ao Poder Legislativo Federal esta competência, né, também engessa, também deixa mais difícil ainda que a legislação consiga acompanhar a questão dos avanços de tecnologia, ou o próprio, nem falo dos avanços de tecnologia, mas também dos avanços da própria sociedade. Além disso, o próprio Código de Trânsito, ele, corroborando esse princípio da reserva legal, no artigo 161, que ele fala o que é infração de trânsito, esse artigo, agora, em 2019, teve uma ação direta de inconstitucionalidade, a 2.998, em que o STF declarou parcialmente a inconstitucionalidade do texto, dizendo que aquela parte que diz ali, constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Ou seja, ele deixa explícito que somente o Congresso Nacional pode legislar e criar infrações de trânsito, criar condutas de trânsito. Isso não pode ser feito pelo Conselho Nacional de Trânsito. Ou seja, se nós pensarmos em hierarquia das normas, né, temos a Constituição, temos o Código de Trânsito, e aí temos as resoluções e portarias. Essas resoluções e portarias, a resolução é feita pelo CONTRAN e a portaria seria feita lá pelo DENATRAN, que é o órgão nacional de trânsito. Fora todas essas outras legislações que são feitas em âmbito estadual de cada estado da federação. Mas essa retirada dessa parte do texto realmente faz com que o CONTRAN, como um órgão consultivo, possa tão somente regulamentar situações que já foram previamente definidas em lei. Então, vamos situar aqui na nossa palestra. O que isso significa? Temos um direito que chega atrasado, temos um princípio da legalidade que diz que a administração só pode fazer aquilo que está previsto em lei, ou seja, a lei, até ser feita, né, ela precisa do fenômeno social. Nós temos o princípio da reserva legal que diz o seguinte, bom, se a administração só pode agir conforme o que está previsto em lei, quem vai fazer essa lei é um nicho específico, ou seja, é o legislador em âmbito federal e pode, né, em casos específicos em que o próprio Código de Trânsito delegar essa incumbência, ele pode passar isso para o Conselho Nacional de Trânsito. E aí, feita essa introdução, a pergunta é, quais são essas novas, então, tecnologias disponibilizadas à fiscalização de trânsito, mas que ainda possuem esses entraves, ou seja, a dificuldade da efetiva aplicabilidade. Por quê? Porque não temos uma clareza em relação ao acolhimento delas no dia a dia da fiscalização. A primeira delas, eu não sei se vocês já têm conhecimento, aqui no Sul não é aplicado, mas já houve um projeto piloto, que eu saiba, em São Paulo, que é o medidor de velocidade média. Basicamente consiste em ter 2 controladores eletrônicos que este veículo precisa, durante aquele trecho, né, ficar dentro da velocidade limite da via. Por que esse tipo de fiscalização é interessante? Porque há um estudo de que, e o estudo nem precisa ser científico, ele pode ser empírico. Quantos de nós, ao ver uma fiscalização eletrônica, reduz a velocidade naquele momento e logo depois volta a acelerar, volta a infringir a norma? O medidor de velocidade média, então, ele seria uma solução para que se incentivasse, né, este condutor a não ultrapassar a velocidade quando, né, num determinado trecho. O problema dessa tecnologia é justamente uma questão que envolve a previsão legal do próprio artigo 218 do Código de Trânsito, que fala lá do excesso de velocidade. Existe um projeto de lei, vocês podem ver que ele é de 2012, do deputado Edinho Araújo, de São Paulo, que previa, né, fazer a adequação para que pudesse se utilizar
essa nova legislação. E qual seria a grande modificação? Seria o artigo 218, diz, transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, e aí haveria uma inclusão aqui, ou trecho. Por quê? Porque quando eu vou lavrar um auto de infração, eu tenho que apontar aonde que aconteceu aquele determinado ilícito. E quando eu falo de uma velocidade média, eu me pergunto, aonde que ele excedeu a velocidade? Porque ele pode estar numa via, sei lá, de 60, ele pode estar no início a 40, depois ele pode estar a 80, depois ele pode estar a 70, depois ele pode andar a 30. Ou seja, como é uma velocidade média, eu não consigo apontar exatamente onde foi o excesso de velocidade. Então, haveria a necessidade de uma alteração da legislação para poder abarcar essa tecnologia. Infelizmente, esse projeto de lei ele se encontra arquivado pela minha consulta agora. Não sei se o deputado se reelegeu, costuma ser assim, né? O projeto acaba sendo arquivado e aí é preciso que alguém faça o pedido de desarquivamento. Até agora isso não aconteceu. Muito embora tenha sido um projeto que acabou tendo, de uma certa forma, um certo debate. Opa. Quilômetro passivo, né? Muitos já devem ter escutado aí as notícias sobre essa nova tecnologia. Quando a gente fala em fiscalização de álcool, o etilômetro passivo ele seria um grande instrumento num sentido de triagem dos condutores, fazer com que a fiscalização seja mais ágil, né? Ou seja, o condutor ele vai conversar com a agente de trânsito que está lá com o etilômetro passivo e esse equipamento ele consegue verificar a presença de álcool no ambiente. E a partir desse momento, pelo menos é assim que foi noticiado, ele estaria sendo utilizado para, se caso identificado a presença de álcool no ambiente, ele é conduzido então para o teste com um etilômetro que é devidamente homologado, ou seja, que tem previsão de utilização. Ele não pode ainda ser utilizado, justamente por quê? Porque quando a gente fala dessas tecnologias de aferição de álcool e drogas, é necessário que esses equipamentos eles sejam devidamente autorizados pelo Inmetro. E ainda o Inmetro não tem condições, ou porque entende que eles são falhos, ou seja, que eles podem dar muitos falsos positivos ou falsos negativos, mas ainda não há uma autorização deste equipamento para essa utilização. Para triagem poderia. Somente para triagem. É porque para fins de acusação ele não vai ser utilizado. Ele vai ser utilizado para quê? Para agilizar a fiscalização. Esse equipamento aqui, o Alcolyzer, que foi comprado pela PRF em grande escala, ele tem uma diferença. Porque quando eu escutei que a PRF havia comprado, fiquei na dúvida, poxa, mas como é que se autoriza o poder público a comprar um equipamento que é caro, né, sem que ele tenha uma previsão de possibilidade de utilização? E aí eu descobri que este equipamento ele é híbrido, ele faz as duas medições. Então ele foi autorizado a compra não pela sua função de verificação do passivo, mas sim porque ele também permite que se faça a medição da alcoolemia medida, ou seja, ele tem uma possibilidade de sopro. Tá? Mas de qualquer forma, ele como um simples instrumento de acusação, ele não pode ser utilizado. E isso está previsto então na resolução 432 de 2013 do CONTRAN, em que fala justamente isso, que precisa que o Inmetro faça essa autorização. Uma pequena crítica em relação ao etilômetro passivo, que se ele for utilizado, ou melhor, se ele for mal utilizado, ele pode estar criando aí uma nova indústria, né? Não é a indústria da multa, é a indústria da recusa. Por quê? Se nós pensarmos que quando o cidadão é abordado na via, o agente de trânsito chega lá e diz, me diga o seu nome, de onde é que o senhor veio, faça com que ele fale para que tenha possibilidade de aferir se tem álcool ali naquele ambiente. E aí o equipamento apita, né? Ou ele... Vou voltar aqui. Ele tem uma partezinha que fica vermelho aqui ou fica verde. Se o condutor verificar que deu vermelho, eu pergunto quem é, em sã consciência, convidado a soprar o bafômetro, vai fazer.
Só se ele estiver muito bêbado. Ou se ele mora assim, em algum lugar, né, muito ermo e ninguém não escuta televisão nem rádio, não sabe do direito constitucional de não fazer prova contra si. Né? Ele torce para tolerância. Oi? Ele torce para cair na tolerância. Torce para cair na tolerância. Mas são poucos os casos que vão ter a coragem de se submeter a estar, a fazer o teste, a seu próprio teste. E aí o que vai acontecer? Se nós não tivermos agentes de trânsito diligentes, né, que tenham a preocupação de tentar identificar eventuais sinais de embriaguez daquele cidadão, para então tentar enquadrá-lo em crime de trânsito, eu estou dando, olha como a legislação é falha, eu estou dando a possibilidade para o cidadão escolher se ele quer ser preso ou se ele só quer pagar uma multa administrativa. Ou se ele quer pagar multa administrativa e também ser preso. Se eu utilizar, demonstrando para o condutor que ele caiu, né, nessa triagem, talvez eu tenha um desestímulo à submissão ao teste do bafômetro, que é o teste que efetivamente é autorizado. O drogômetro, né? Essa é uma novidade ainda. Aqui no Sul nós tivemos um projeto piloto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, junto com o núcleo, o NEPTA, capitaneado pelo professor Flávio Pechansky, a doutora Juliana Scherer, que estavam dedicados, né, a tentar identificar qual era o melhor equipamento a ser utilizado, qual era a melhor marca. Né? E posso garantir que se tratou de um estudo completamente isento, né, sem nenhum incentivo para se concluir a respeito de um ou de outro. Muito diferente do que saiu aí na mídia, nós vimos que havia algumas forças ocultas querendo que se implante de uma vez por todas o drogômetro, porque o Rio Grande do Sul entendeu que ele é ótimo. Aliás, se concluiu que 20% das pessoas que toparam fazer o teste, e detalhe, todas essas que toparam fazer experimentar o estudo, elas já tinham sido paradas na via, ou seja, ninguém que se submeteu, que autorizou, né, a coleta de saliva ou de sangue, nenhuma dessas pessoas elas poderiam seguir livres, ou seja, então elas já estavam paradas por algum motivo, elas não podiam sair da blitz ali dirigindo, ou porque estavam sem licenciamento, ou talvez porque tinham sido flagradas sob influência de álcool. Mas dessas pessoas, 20% então se identificou que estavam sob influência de cocaína. Né? Então, é um dado expressivo, considerando o número de pessoas. Mas, de qualquer forma, aqui o resultado foi de inconclusão. Ainda não sabemos se o drogômetro é um bom método de utilização e qual seria o melhor equipamento a ser utilizado. Nós temos, por conta disso, foi publicada uma portaria 384 do Ministério da Justiça, que então se criou um grupo de trabalho que está estudando essa possibilidade em relação ao drogômetro e que ela é composta então pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Polícia Rodoviária Federal, para se estabelecer então uma legislação, tentar criar alguma legislação que autorize a utilização de X ou Y equipamento, enfim, tem que ver qual que deu menos falsos positivos e falsos negativos. E mais do que isso, tentar importar de forma correta dos outros países a utilização desse equipamento. Porque qual é o grande problema do Brasil, né? A gente importa o zero, a tolerância zero, quando a comunidade internacional diz que recomenda aos países que não têm legislação sobre álcool que tenham um limite de até 0,5. Ou seja, nós provavelmente vamos importar o drogômetro como o único método de fiscalização, quando nos outros países ele vem de forma aliada, ou seja, ele sempre é combinado com algum outro método. Mas, quando nós fizemos aqui, falo nós porque eu participei de algumas reuniões lá do NEPTA, quando nós fizemos a identificação, ou seja, a coleta desses dados, era necessário fazer uma contraprova, ou seja, é necessário verificar se efetivamente aquelas coletas, aquelas amostras correspondiam à realidade. E qual é a grande surpresa? Que foi necessário enviar essas amostras para outro país para fazer essa equiparação, ou seja, não temos no país
no Brasil, a possibilidade de se identificar se efetivamente esses resultados eles batem com a realidade. Outra questão que aí envolve o direito, cadeia de custódia, né? Vamos lá, eu submeto aquele cidadão ao drogômetro, aí eu coleto uma outra amostra para fazer a contraprova, e aí o agente de trânsito põe no bolso, vai no banheiro, ou seja, tem que haver uma cadeia de custódia dessa prova, para que isso possa ser utilizado depois, para que o cidadão possa exercer o seu direito de defesa, né? Para que não haja nenhuma uma forçada de barra em relação à total incriminação. Então, o drogômetro, minha crítica como advogada é justamente isso. Se ele vier como um instrumento meio que imposto a forceps, para que a gente utilize de forma isolada e muito mais, talvez, para provocar nas pessoas o medo, né, do resultado. Vamos imaginar, se ele é qualquer substância psicoativa, eu posso ter tomado o Rivotril de noite e eu não sei se o Rivotril vai pegar no dia seguinte. E aí você é o assassino do trânsito a partir de então. Então, todas essas questões elas precisam ser levantadas. Óbvio que, fora isso, é um equipamento caríssimo para a administração pública, que, de uma certa forma ou de outra, ele talvez não atenda à evolução tecnológica das drogas, né? Cada dia nós temos drogas sintéticas diferentes, que daqui a pouco não vão ser mais flagradas por esse equipamento, que custou alguns mil reais aí, né? Muito mais do que isso, sei lá, 20, 30 mil reais para a administração pública, que ele vai se tornar obsoleto aí muito perto, depois ali, um pouquinho depois dele ter sido adquirido. O vídeo monitoramento é uma tecnologia, mas essa aqui eu diria que depende, né? Ela pode ser aplicada, pode ser utilizada, mas com alguma cautela. Quais são as cautelas do vídeo monitoramento? Ele é importante porque ele aumenta o braço da fiscalização, né? Ou seja, eu não consigo ter um agente de trânsito em todos os lugares. Então, o vídeo monitoramento ele permite que, através dessa tecnologia, o agente de trânsito consiga identificar em determinados pontos e uma eventual infração de trânsito. Um dos problemas, né, principais do vídeo monitoramento é essa padronização fantástica das placas, né? Temos vários engenheiros aqui, cada lugar você encontra uma placa diferente, e aí temos que pensar que o cidadão ele tem que ser esperto o suficiente para compreender esses sinais e imaginar que naquele local existe fiscalização por vídeo monitoramento, que é uma das exigências, né, da própria resolução que trata do assunto. A resolução é a 471 de 2013, foi depois alterada pela 532, alterada para permitir que esse vídeo monitoramento pudesse ser também nas vias urbanas. E, resumidamente, ela diz o seguinte, que a via tem que estar, para se autuar pelo vídeo monitoramento, a via tem que estar devidamente sinalizada, ou seja, uma daquelas placas, ela tem que ser constatada ao vivo, ou seja, o agente de trânsito está ali sentadinho, foi no banheiro, e se o colega, que não é agente de trânsito, né? Vamos começar por aí. Você não ouviu o fulano fazendo tal coisa, já não pode autuar dessa maneira. O auto de infração ele tem que apontar para o condutor que foi penalizado como que foi constatada aquela infração, ou seja, tem que dizer que foi por vídeo. Se essas coisas não vierem no auto de infração, ele pode ser anulado, pode ser considerado nulo. E, obviamente, só pode acontecer por infrações que permitam a autuação sem abordagem. Um exemplo é falta de licenciamento. Falta de licenciamento é uma infração que não pode ser flagrada por vídeo monitoramento ou por leitor de placas OCR ou qualquer coisa dessa natureza, porque se trata de uma infração que deve ser, é obrigatória a abordagem. Então, tudo aquilo que está lá no manual de fiscalização de trânsito que disser que tem que ser com abordagem, já não pode ser feito por vídeo monitoramento. Falando também no Manual Brasileiro de Fiscalização, um ponto que é importante, o agente de trânsito, ao presenciar o cometimento da infração, lavrará lá o respectivo auto e aplicará as medidas administrativas cabíveis, sendo vedada a lavratura do auto de infração por solicitação de terceiros. Compete tão somente ao agente de trânsito autuar. Ele é que tem fé pública. E este poder de polícia ele não pode ser delegado. Então, quando a gente fala de outras tecnologias, aqui é um dos grandes gargalos.
Eu não posso aceitar que o funcionário da Zona Azul comunique uma irregularidade para a administração pública. Porque nessas situações é uma comunicação de terceiro que não tem poder de polícia, que não tem fé pública. E, portanto, essa multa ela não vai poder acontecer. Então, aqui em Porto Alegre, isso não, que eu saiba, não costuma acontecer. Mas tem muitos municípios do interior em que o cidadão está lá, né, na zona azul, ele te notificar, você tem que regularizar, tem que pagar, tem que isso, tem que aquilo, e depois essa comunicação vai lá para dentro da prefeitura, e a prefeitura lavra esse auto de infração sem jamais o agente de trânsito ter presenciado aquela infração de trânsito. Então, talvez, pensando em inovações sobre legislação, esse seja um dos grandes gargalos da dificuldade de se implantar novas tecnologias. Por quê? Porque eu preciso que seja feito pelo agente de trânsito e não pode ser por comunicação de terceiro. Recentemente tivemos uma decisão, uma sentença de uma ação civil pública da Justiça Federal do Ceará, que colocou um pouquinho mais de tempero nessa questão do vídeo monitoramento, que proibiu que lá, pelo menos, se autuassem por vídeo monitoramento aquelas situações que envolvem infrações cometidas dentro do veículo. Né? Ou seja, eu acho que o juiz estava preocupado que alguém estivesse vendo ele dentro do nariz, ou alguma coisa dessa natureza. Então ele usa lá o princípio constitucional do direito da intimidade e privacidade e diz, bom, se o fulano está no celular sem cinto ou qualquer coisa desta natureza, não pode ser autuado por conta de que naquele receptáculo ali é como se fosse a casa dele e não pode ser invadido naquele ambiente. Mas ele determina que não pode se utilizar o vídeo monitoramento toda vez que houver um sistema próprio, metrológico ou não metrológico. Por exemplo, eu tenho já equipamentos que identificam o avanço de sinal, excesso de velocidade. Nada disso poderia, por conta dessa sentença, ser fiscalizado por vídeo monitoramento. Fora isso, precisa ter a descrição completa, ou seja, o que ele fez, como ele fez, da forma que fez, para que isso possibilite um amplo direito de defesa. E, ao fim, né, ele determina que o CONTRAN crie, né, edite uma nova resolução, quando o trânsito está em julgado essa decisão, para que ele observe todas essas questões que o próprio juiz determinou. Dei uma olhada, já houve apelação dessa decisão, mas ainda não chegou ao Tribunal Regional Federal, lá daquela região. Então, vamos aguardar os desdobramentos. De qualquer forma, se essa apelação, se esse recurso não tiver efeito suspensivo, está valendo isso aqui para todo o país. Multas por drone, né? Isso que eu chamo de aumentar o braço da fiscalização. Né? Se eu tenho uma câmera, agora eu começo a ter uma câmera móvel. Né? Mas, de qualquer forma, o drone ele não pode ser utilizado, exceto, né, se tiver um agente de trânsito ali fazendo essa identificação. Aí ele pode, talvez, pensar que se eu tiver uma via devidamente sinalizada, dizendo que há fiscalização por vídeo monitoramento, se eu tiver um agente de trânsito controlando aquele drone e identificou a infração, aí eu posso até dizer que depende, né? Depende, posso até usar o drone. Em tese, é uma novidade que se preenche esses requisitos como se fosse uma câmera, entendo que até poderia ser aplicado. Mas, de qualquer forma, por enquanto são só notícias, que eu saiba, não há nenhum tipo de autuação nesse sentido. Esse aqui foi interessante, cheguei hoje aqui na PUC, tinha 2 carros com essas câmeras aqui. Eu não tinha visto eles andando, mas já dei um briefing um pouquinho na minha fala antes. Esse tipo de equipamento que vai identificar, né, de forma com inteligência artificial, inclusive, se passou do tempo, se não passou do tempo, ele só vai poder ser utilizado se quem estiver ali dentro for um agente de trânsito. Ou, por enquanto, eu não sei se alguém tem essa informação, eu não sei se ele já foi considerado, se já existe alguma portaria autorizando ele como um instrumento não metrológico. Né, Só para identificação de placa que está em dentro, só para não estou... Levanta a mão. Oi. O equipamento utilizado pela empresa, que é iniciar azul, para identificar a placa que está vencida ou não. Isso, exatamente. Ele passa na rua como se fosse... Mais nada. Só isso, ele identifica
Só que pode ser que em algum momento se utilize o fato de ter expirado o prazo como uma identificação de que aquela pessoa infringiu uma das... É rotativo, não é? O rotativo. Sim, mas o rotativo, para ter sido legalizado o rotativo, ele não vai por infração. Na verdade, a fiscalização Sim. tem vários Sim. rotativos que são por terceirizados, não são a gente. Exatamente, é por isso que ele não pode autuar. Isso que for captado aqui neste veículo não pode ser utilizado como uma forma de autuação do cidadão. Ele pode só identificar que a pessoa não pagou. Agora, ele não pode emitir um auto de infração, exceto se dentro deste carro tiver um agente de trânsito ou se essa informação for verificada em loco pelo agente de trânsito. Eu posso até entender que essas câmeras são um tipo de vídeo monitoramento. E eu só vou poder autuar com uma câmera dessa natureza se eu tiver também placas dizendo que há vídeo monitoramento no local. Enquanto este equipamento não for entendido como um equipamento não metrológico e autorizada a sua emissão, né, de autuações, ele não pode ser utilizado, exceto para fins arrecadatórios, e aí tem a ver com a própria empresa concessionária. Então, depende. Falando sobre inovações da legislação, vamos lá, o nosso direito, que chega sempre atrasado, já temos, né, um projeto de lei tratando sobre essa questão da permissividade que um terceiro possa identificar uma autuação. É um projeto de lei do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, ele é agora de 2019, e ele prevê a permissão de que qualquer pessoa, física ou jurídica, poderia identificar uma infração. Ou seja, qualquer um de nós, né, viu um carro estacionado em local proibido, vai lá, tira uma foto bem bonita, manda para a autoridade, manda para a EPTC não precisa ir até lá, que poderia aí lavrar esse auto de infração. É muito interessante esse projeto de lei, porque ele cria uma cultura um pouquinho disruptiva, né? Ou seja, nós criamos vários fiscais de trânsito, né? E esses fiscais de trânsito, de uma certa forma, estão mostrando para o colega como que ele deve se comportar. E é um pouco parecido com a questão do cigarro, né? Não tem ninguém aqui que fuma que vai ter coragem de acender um cigarro aqui dentro, porque certamente o colega do lado vai dizer, apague aqui, você não pode fumar. E não necessariamente precisa ter cartazes dizendo, você não pode fumar aqui dentro. E essa proposta, ela gera justamente isso, ela faz uma adequação profunda do ponto de vista de entendimento da legislação de trânsito, permitindo, então, que qualquer cidadão pudesse fazer a identificação dessa infração, obviamente, através de provas. Caso, né, seja feita uma comunicação falsa, haverá as punições. O projeto de lei é excelente, né? Talvez para os Estados Unidos, para a Europa, alguma coisa assim. Quando nós estamos falando de Brasil, que nós temos um processo administrativo de faz de conta, que é muito difícil de você fazer uma prova em contrário numa autuação de trânsito, falando do âmbito administrativo, eu entendo que talvez o Brasil não esteja preparado ainda para o projeto de lei. Mas a gente tem que começar de alguma forma ou de outra. E aí até sugeria ao senador que se mudasse, talvez, não só isso, não só permitir ao cidadão que faça a fotografia, que mande, que faça a prova, mas também obrigar que o agente de trânsito, que todos os agentes de trânsito, duvido muito, tem lá seu celularzinho, né, ou até seu talonário eletrônico, que eu descobri que pode tirar fotografias, né, ele poderia fazer essa prova. Nós poderíamos começar a exigir do próprio agente de trânsito que ele também faça a prova da acusação. É diferente a questão educativa de uma autuação de trânsito que traz uma fotografia e aquela que só diz assim, não, o senhor passou em tal lugar e não deu seta. Indústria da multa, que absurdo! Agora, se ele recebe uma notificação com uma foto bem bonita lá da placa dele, né, ele já pensa assim, puxa vida, acelerei demais. Então, eu acho que trazer essas tecnologias como também um método de autuações mais eficazes, mais robustas, com provas acusatórias mais relevantes do ponto de vista da educação que uma penalização tem. Porque ela não serve só para arrecadar, ela serve também para tentar educar e desmotivar aquele tipo de comportamento. Mas aí, vamos lá. Qual seria o verdadeiro desafio quando a gente fala
de avanços tecnológicos, né, e aprimoramento da legislação de trânsito. E aí eu lembrei agora da avaliação do Felipe sobre os veículos autônomos. E isso sim é um pensamento que a gente talvez tenha que repensar toda a nossa forma de se comportar, de entender o trânsito. No mundo ideal, os carros eles vão conversar sozinhos, né? Eles não vão precisar mais do elemento humano, que dizem que é 90% dos acidentes de trânsito que são decorrentes do fator humano. Né? Já não é bem assim. Já tem o lado bom que eu tenho escutado várias autoridades, vários engenheiros assumindo a sua responsabilidade. Eu fiz aquela curva da morte. Ou seja, a gente tem que começar também a trabalhar a ideia de que o ser humano erra. O ser humano também vai cometer deslizes. E é nesse momento que a gente tem que se ajudar. Ou seja, as estradas que perdoam, ou seja, eu perdoo o fato de ele estar um pouquinho em excesso de velocidade se eu fizer uma elevação maior. Eu estou falando alguma bobagem aqui no meio de engenheiros, espero que não. Mas, ou seja, a gente tem formas de tentar evitar esses acidentes de trânsito. E aí vem justamente nessa mudança de entendimento de que a culpa não é só do condutor e que agora, talvez, o condutor que seja uma simples pecinha lá dentro, né? Que seja um passageiro. O que o passageiro tem a ver com o acidente de trânsito hoje em dia? Talvez, no máximo, ele possa ser uma vítima, mas ele talvez não vai mais ser o responsável. Então, óbvio que isso é uma realidade, talvez para 5, 10, 15 anos, a gente não sabe, mas não vai ser muito longe disso não. Não acredito que vá muito além. Eu estou falando de tecnologia, mas a minha fala vai ficar obsoleta já na próxima palestra, certamente, com a velocidade que a tecnologia tem andado. Então, sobre veículos autônomos, eu vou falar rapidamente sobre algumas questões que eu acho relevantes e se pensar, sempre pensando, né, que o direito chega atrasado. Aonde que o direito ele precisa começar a focar os seus olhos? Precisamos, nesse período, né, em que estamos ainda desenvolvendo essa tecnologia, é preciso que a administração pública, que os órgãos públicos fiscalizem esse processo. Né? Como o Felipe falou, lá tem cidades que o lobby das montadoras chega, né, a ponto de permitir que ele faça testes naquela rua, e aí a gente sabe que período de testes, né, é período de testes, pode acontecer de tudo. Então, quando eu deixo isso de qualquer jeito, eu corro o risco de ter danos, e esses danos aí vão acabar desembocando lá no Poder Judiciário. Quando se tratarem de danos materiais, se forem danos, se forem vidas, e se for a vida de alguém da nossa família. Então, é importante que a gente comece a pensar que talvez precise ter um olhar nesse primeiro momento. Né? Como, ainda não saberia dizer para vocês. A verdade é que, além disso, temos também que pensar na propriedade intelectual, né, dessas empresas que estão desenvolvendo. Eu tenho que entender como é que funciona o algoritmo. Tá, mas se eu te fornecer o algoritmo, o que você vai fazer com o algoritmo? Você pode passar por concorrentes? Tem várias questões que estão envolvidas, mas que não podem ficar descobertas, ou seja, não podem ficar sem que essa administração olhe com um olhar crítico e aí fazer o papel justamente de proteger essa coletividade. Aqui que a gente fala dos aspectos éticos, né? O que esses programadores lá em Palo Alto estão fazendo, né, Felipe, em relação a esses aspectos éticos? Como é que eu vou programar esse veículo? Eu tenho que decidir que se eu tiver um conjunto de pessoas e eu tiver uma pessoa, então eu vou matar só uma pessoa? Ou pior, né? Não, mas aí se eu tenho uma pessoa e uma pessoa, 1 para 1, eu posso escolher que é eu me preservo ao invés do outro. Bom, mas se é 1 para 1, eu tenho um conjunto de pessoas e eu tenho um condutor, então eu preciso ser altruísta o suficiente de me jogar do penhasco para não matar aquelas pessoas. Ou seja, todas essas programações precisam ser ditas para a inteligência artificial. A gente tem que ensinar a inteligência artificial para saber o que fazer nesses momentos. Outra questão. Bom, e ela vai conseguir identificar, e se eu tenho um casal de jovens e um casal de velhinhos, qual deles eu preciso sacrificar se eu tiver que tomar uma decisão? Ou, e isso é um caso que aconteceu com um dos carros da Google, não sei se foi 2014 ou 2016 agora, que havia uma programação de que ele deveria escolher, se tivéssemos
um obstáculo grande e um obstáculo pequeno, ele escolhe o obstáculo pequeno porque os danos seriam menores. E aí a pergunta é, será que essa inteligência artificial consegue identificar se esse obstáculo pequeno é um montinho de pedras ou é um carrinho de bebê? Né? E aí eu escolho entre, né, um obstáculo grande e um carrinho de bebê. Ou seja, já existe essa tecnologia que pode fazer essa identificação? Do ponto de vista do direito, talvez tenhamos que tratar os carros autônomos como tratamos a indústria de aviação. Precisamos de uma caixa preta, precisamos saber exatamente o que aconteceu, saber em que momento que houve a falha, se foi do software, se a falha foi do carro, se a falha foi da via, se o fulano estava dormindo. Diz agora que tem umas tecnologias que tu vê, precisava ter interferência desse condutor. Ou seja, tudo isso talvez precise ter aí o poder público exigir que se tenha isso registrado e disponível, né, no caso de uma fatalidade. Fora isso, uma vez identificado que o problema foi do carro, aí quem é o culpado, né? Isso vai cair no Poder Judiciário em algum momento. Tendo lei ou não tendo lei, isso é fato. Mas aí quem que vai ser o culpado? Vai ser o construtor do veículo? Vai ser o vendedor? Vai ser quem fez o software? Né, os rapazes lá, estão lá no cubículo? Vai ser um provedor de internet, porque o carro não vai funcionar sempre. Imagina aqui, né, que a gente está aqui dentro dessa sala sem a tecnologia 3G e 4G. Eu não consegui fazer absolutamente nada até agora. Né? E aí? E se eu preciso da internet para determinada manobra desse carro? Quem é o responsável? Espero que isso fique lá na tal da caixa preta. Além disso, né, estamos prestes a entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós precisamos coletar dados. Tu falaste uma coisa muito interessante, Felipe, eu não tinha me dado por conta. Os carros que estão em circulação daqui a pouco estão captando dados para ensinar essa inteligência artificial. E aí, quem são os donos desses dados? Né? Esses dados estão anonimizados para saber que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como disse o Rodrigo aqui, ou se é a Roxane que está dirigindo aquele carro. Essas questões precisam também ser dirimidas quando a gente fala da questão dos veículos autônomos. E aí, vamos um pouquinho mais além, vamos pensar um pouquinho mais além. E se esse veículo for atacado por hackers? Temos internet, temos um software e temos, às vezes, pessoas mal intencionadas. Aí vamos um pouquinho além, saímos do Brasil, que isso não é uma realidade, vamos para os Estados Unidos. Imagina um ataque terrorista, talibã, que pega e manda todos os carros dos americanos baterem um contra os outros. Né? Temos a previsão de evitar que esse tipo de coisa aconteça? Né? Essas são perguntas que a gente precisa realmente fazer. E, finalizando com o início da minha palestra, infelizmente, isso ainda não é uma realidade muito próxima. E acredito eu que, mesmo que seja daqui 5, 10, 20 anos, ainda o nosso legislador não vai estar preocupado com isso. Talvez tenhamos que resolver essas questões caso a caso, lá no Poder Judiciário, aplicando normas gerais do direito. Por quê? Porque é muito difícil, né? Hoje, vamos imaginar, eu pedi que um legislador, ele preveja, né, ele crie uma lei que determine de quem é a preferência no espaço aéreo, de carros que levitam. Isso não existe, isso não é uma realidade para nós. E os carros autônomos ainda estão muito distantes do nosso Brasil. Então, lamento, João, mas eu não posso trazer sugestões ainda para a legislação, pelo menos para esse tipo de tecnologia. Para o que já existe, é fácil, não tem muita coisa que a gente precisa alterar. Né? Obviamente, respeitando o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal, mas isso aqui ainda precisamos ter fatos relevantes para a sociedade, precisamos que essa sociedade entenda isso como algo que precisa ser disciplinado, para que só então essa norma venha e seja criada e possa determinar a nossa conduta, o nosso fazer ou não fazer. Eu agradeço a todos e estou à disposição aqui para eventuais perguntas e espero saber responder a todas. Tem um tempinho, na verdade.
Bom? Aonde? Oi, boa tarde. Ficou uma dúvida sobre a questão do OCR ali da área azul. O veículo sendo utilizado, operado por um agente de trânsito. Aquele sistema ali é um software onde tu entra nele como se fosse um radar, por exemplo. Aquilo ali não é regulamentado hoje pelo CONTRAN e muito menos pelo Inmetro. A minha pergunta é sobre aquela questão, pode ser considerado vídeo monitoramento ou estamos longe de uma infração feita para aquele veículo? Então, eu talvez tentei explicar e não sei se consegui. Ele pode ser entendido como vídeo monitoramento se preencher os requisitos que a resolução determina. Ter placa dizendo que naquele local tem vídeo monitoramento, que exista um agente de trânsito flagrando aquela infração de forma online, ou seja, talvez nem precisa ser ele dirigindo o carro, mas desde que haja uma comunicação direta com a central e seja um agente de trânsito que esteja identificando aquela situação, ele poderia autuar. E essa autuação vai se dar, tem que receber a notificação de multa por vídeo monitoramento. Ou seja, todas essas questões precisam estar presentes para que este veículo possa autuar. Por isso que eu disse que depende, né? Preenchidas essas situações, aí sim. Agora, pode ser que mais adiante venha aí alguma portaria autorizando isso como um instrumento de fiscalização não metrológica. Aí eu não preciso nada disso. Eu até estava discutindo num grupo de WhatsApp, que tem pessoas aí, especialistas de trânsito, e aí eu fiquei na dúvida, disse, mas a área azul, né, desculpa, as faixas exclusivas, que agora em Porto Alegre, né, aumentou significativamente o número, essa área azul precisa de placa ou não precisa de placa? Porque aqui, lá na Nonoai, nós temos placa, né? E aí eu perguntei para os colegas o que eles achavam. Eu disse, olha, equipamento não metrológico, não precisa de placa. Eu disse, mas então a IPTC é boazinha, né? Porque, de uma certa forma, ela permite, ou seja, ela notifica aquelas pessoas de que ali vai haver um tipo de vídeo monitoramento. Não acho que seja um problema, mas para utilizar este veículo da forma como ele está, só se ele for entendido como uma câmera, né? Por isso é a mesma coisa do drone, é o mesmo raciocínio. Preenchido os requisitos, eu posso utilizar como vídeo monitoramento. Notificação em área azul. Na nossa cidade tem a área azul também. E os agentes têm essa falta de comunicação na identificação do não pagamento do estacionamento ou vencimento do prazo de tolerância. O que seria minha dúvida? Qual o certo de comunicação para o agente identificar? Porque o que eles utilizam lá? O informativo, que a empresa fornece com os amparáveis do veículo. O agente passando no local verifica os veículos que estão com esse comunicado e faz a devida atuação. Isso é legal? Então, na minha opinião, não. Por quê? Porque quem identificou a infração não foi o agente de trânsito. O que esse funcionário da empresa, concessionária, deveria fazer? Chamar o agente de trânsito flagraria aquela infração, aquela situação e iria aplicar uma multa. Eu acho que já tem até várias decisões judiciais nesse sentido. Sim, a pessoa não pagou, não regularizou. O funcionário da empresa estava no local. E dentro do sistema da empresa tem esse informativo de não pagamento. A gente está lá, verificou junto ao sistema que está em débito mesmo. Poderia ser feita a atuação disso aí, porque as resoluções, as portarias, o STF, tudo derrubando as infrações nesse sentido aí. Assim, Não ficar o serviço mal feito do agente. Porque a forma eu estou preocupado na parte da nós e a fiscalização, que é a parte da gente fiscalizar. Porque a gente fica meio assim, a gente não tem acesso ao sistema da área azul, tem que ter um aplicativo. As câmeras OCR, se tiver monitoramento, tudo bem. Mas nem todas as empresas que conhecem bem com o monitoramento da OCR, para a gente estar andando e validando as multas de trânsito. Toda a área azul tem esse recurso. Eu entendi que agora esse equipamento novo não exige mais que a pessoa deixe o ticket no para-brisa, certo? E aí tu precisa obrigatoriamente da empresa te informando se já passou do tempo ou não. Tudo vai depender do que vai estar na placa, tá? A placa é o que vai determinar qual é a conduta que aquela pessoa precisa adotar. Bom, ela passou do tempo e essa informação, se ela for pega da empresa, mas entendo eu, tá? Entendo a Roxane.
ela foi pega da empresa, mas foi identificado pelo agente de trânsito no local da infração. Eu entendo que esse auto de infração é válido, exceto depois a pessoa pode ir lá e aí recorrer, informar, olha, está aqui, ó, tem um comprovante, está aqui o meu ticket dentro do meu celular, no meu app, informando que eu estava pago. Bom, essa multa tem que cair. Agora, como há uma nova tecnologia que não exige mais que tu deixe o ticket ali exposto no para-brisa, tem que haver uma outra forma. E eu acho que isso deve estar previsto lá no termo de concessão, acredito eu, essa comunicação, essa necessidade de comunicação. Deixando claro, esse é um posicionamento meu. Quem quiser entender um posicionamento em contrário, tem um artigo do professor Júlio Vermodesto, que é um especialista em trânsito de São Paulo. Ele, inclusive, é conselheiro do CETRAN de São Paulo, que ele faz uma defesa da viabilidade desse tipo de autuação. É uma construção um pouquinho, assim, na minha opinião, um pouquinho forçada. Ele entende como se fosse um ato administrativo complexo, que começa com o agente particular, né, da empresa, e termina com o agente de trânsito. Isso, provavelmente, quem vai decidir não é nem o judiciário, é Brasília, ou seja, é STJ, STF, dependendo aí do cabimento. Só mais uma então, tá? Trazendo um pouquinho a polêmica da ADIM do STF aí, né, que ela proibiu todas as infrações mantidas por resolução apenas, né? Só que ela não deu um despacho sobre as infrações que já foram feitas. O que vai acontecer com elas? Boa pergunta. Estamos aguardando a publicação do acórdão e provavelmente vai haver uma modulação dos efeitos, né? Toda ação direta de inconstitucionalidade, ela precisa determinar a questão da modulação dos efeitos. Não sei, porque aí muitas vezes na modulação dos efeitos veio o viés totalmente, né, político do STF. Não sei como é que vai se posicionar. Lembrando que essa DIN, nós falamos aí do projeto Bolsonaro, que acabou com as infrações por cadeirinha. Lembrando que a infração por cadeirinha estava prevista numa resolução. E com essa ação direta de inconstitucionalidade, em tese eu não poderia autuar pela falta de cadeirinha. Se o Bolsonaro fez certo sugerindo que se torne uma pena de advertência, já são os 500, né? Mas, de uma certa forma, quando ele traz para dentro do texto legal do CTB, ele resolve esse problema dessa ação direta de inconstitucionalidade. Mas ainda não temos. Eu não vi ainda a publicação, consultei essa semana, estamos todos ansiosos da área do direito, porque isso vai ter vários desdobramentos.